E qual que é o papel da numerologia na nossa vida, né? Que foi uma das perguntas que me fizeram aqui, ó. A Noris, acho que é Noris Rigon, ela colocou assim: por que a numerologia é importante nas nossas vidas? Então isso é bem, essa é uma pergunta muito legal da gente começar a entender, né? Qual é o papel de uma ferramenta de autoconhecimento? Porque a numerologia é uma ferramenta de autoconhecimento. Quando a gente fala autoconhecimento, já fala auto, é eu comigo mesmo. Quando um numerólogo, no meu caso, né, eu sou uma facilitadora dessa ferramenta, ou seja, eu estudo os números, eu estudo essas vibrações, eu estudo os cálculos dos números de uma pessoa para poder auxiliá-la nessa jornada de autoconhecimento. Então, eu vou ser uma facilitadora nesse processo. A numerologia, a importância que ela tem é justamente trazer um despertar de consciência. Todos nós somos um espírito vivendo uma experiência terrena. A gente vem aqui para o planeta e a gente passa por uma série de situações, né, das quais vão nos trazer aprendizados. Eu costumo dizer que é como se fosse assim, você é a centelha divina, né, e aí quando você encarna aqui, você começa a viver, porque tem o véu do esquecimento, né, você não lembra quem você é lá na sua essência, nós não nos lembramos disso, a não ser um ser iluminado. E aí o que acontece? É como se a nossa centelha ficasse lá dentro e aí a gente tá cheio de camadas do nosso ego, das situações, dos padrões que a gente herda da nossa ancestralidade, das nossas crenças. Porque a experiência terrena, ela é uma experiência densa. E a experiência terrena que eu tô falando é dentro desse planeta, né, de provas e expiações, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque aqui a gente ainda vive muitas coisas da densidade da matéria, né? Então, por isso que a gente vê tantas coisas ruins acontecendo no nosso mundo. Por quê? Porque a gente tá passando por um processo, né, de provas, né? A gente está passando por um processo onde a gente precisa despertar, a gente precisa transcender. E o papel da numerologia dentro desse contexto é trazer um despertar de consciência. Então, se eu sou um espírito vivendo uma experiência terrena, eu tenho uma essência divina. Eu sou parte do Criador. Eu sou o Criador. É como se a gente fosse um bracinho de Deus. Só que quando eu chego aqui nessa experiência terrena, eu não lembro de tudo isso. Eu não lembro o que eu vim fazer aqui. Eu não lembro as coisas que eu mais ou menos programei, vamos dizer assim, lá, né? Quando eu tava lá do outro lado. E a gente chega aqui com o véu do esquecimento. A gente nasce numa família com um contexto, muitas vezes a gente tem questões com essa família, a gente tem situações na nossa vida que a gente não compreende, porque a gente pensa, poxa, eu não escolhi isso, como que eu tô vivendo essa situação? E o papel da numerologia é trazer o despertar de consciência, ou seja, ajudar a tirar algumas dessas camadas da cebola pra gente ir pra dentro, pra gente se conhecer de forma mais profunda, né? Esse é o papel da numerologia. E claro, a numerologia por si só, sozinha, não vai trazer o despertar, porque quem vai ter que trabalhar e integrar essa energia é a pessoa. Então, por exemplo, eu como uma facilitadora dessa ferramenta, eu digo que o meu trabalho é 10%, 90% é a pessoa, né? Então, quando eu faço um atendimento, eu faço todo um protocolo, né? Quem já foi atendido por mim sabe que eu dou um protocolo para ser feito antes do atendimento. No dia do atendimento, a gente faz meditação, a gente faz limpezas para que a pessoa consiga abrir ali o seu campo vibracional, seu chakra coronário, seu chakra frontal, que é um trabalho que é feito através da espiritualidade. E isso é uma das coisas que eu ensino no curso. A gente faz, né, inclusive a primeira aula ao vivo no curso, a gente faz uma meditação iniciática onde os mentores vão abrir o campo da pessoa para que ela possa se tornar esse agente, né? Ela possa se tornar esse facilitador desse método da numerologia. E aí a numerologia, esses cálculos, esses vão ser uma consequência desse trabalho energético e espiritual que vai sendo realizado, tá? Por isso que eu não posso dizer assim que é só numerologia. Não, tem todo um trabalho por trás, né? Então no curso eu vou conduzindo as pessoas nessa jornada, eu vou trazendo, a gente faz essas meditações iniciais, né? A gente faz essa conexão para que a pessoa viva essa transformação e ela transborde isso para o mundo. É muito importante, né? Então, o que acontece?
A numerologia, ela tem esse papel de mostrar coisas que muitas vezes eu não vejo. Se eu venho pra cá, se eu tenho o véu do esquecimento e eu não tô enxergando as coisas que eu posso vir vivenciar, a numerologia vai me trazer esse start, ela vai me mostrar caminhos. Então eu usei essa metáfora lá na primeira aula lá da semana gratuita e eu vou contar aqui pra vocês. Eu sempre uso essa metáfora assim, pensa assim, ó, você encarnou aqui no planeta. Quando você veio pra cá, você veio com todas as ferramentas que você precisava pra viver essa experiência. Tudo já está em você, não tá fora, você não tem que se matar para correr atrás, você só precisa fazer o caminho para dentro. Então eu comparo isso, é como se fosse a gente chegar aqui e ter que atravessar uma floresta, uma selva, tá? Para atravessar essa floresta, eu não sei quanto tempo eu tenho para atravessar essa floresta, eu só sei que a minha missão é atravessar essa floresta. E eu venho com todas as ferramentas. Para mim poder viver numa floresta, eu vou precisar ter alguns utensílios, né? Eu vou precisar ter algumas coisas ali comigo, uma barraca, sei lá, faca, coisas nesse sentido. Eu posso vir até com uma bagagem até de comida, de coisas. Só que como eu não sei quanto tempo eu vou demorar para atravessar essa floresta, vai chegar um momento que eu vou ter que procurar comida, eu vou ter que procurar água, eu vou ter que me instalar em lugares diferentes. E é exatamente como é a nossa vida. Quando a gente é criança, quando a gente é bebezinho, a gente não é alimentado, alguém troca as nossas fraldas, a gente é cuidado e tal. Só que chega um momento que a gente tem que ir no banheiro sozinho, a gente tem que comer sozinho, né? A gente pode ser orientado, mas ninguém vai fazer isso por nós. Então, atravessar essa floresta é basicamente a nossa experiência terrena. E aí, o que acontece? A gente chega aqui com todas as ferramentas, todas as possibilidades e tal para atravessar a floresta. Só que, por onde eu começo? Nos primeiros meses, vamos, né, usando a metáfora, é tranquilo, eu tenho comida e tal, eu posso ir me mantendo, daí a gente fica um pouquinho na zona de conforto. Só que chega um momento que eu vou ter que ir caçar, eu vou ter que procurar árvores frutíferas, eu vou ter que procurar água. E aí, como que eu vou fazer isso se eu não tenho um mapa? Né? Eu posso fazer esse caminho sozinho sem um mapa? Claro que posso. É possível? Posso encontrar? Posso, com certeza. Mas se eu tenho um mapa para me trazer um direcionamento, não fica muito mais fácil? Então, esse é o papel, metaforicamente, toda essa metáfora que eu tô falando para vocês, esse é o papel da numerologia, trazer um direcionamento. Quem vai explorar este território sou eu. Eu sou esse território de infinitas possibilidades. O mapa mostra as possibilidades que eu posso escolher. Então a numerologia, ela não tá aqui para dizer o que a pessoa vai ser, para onde ela vai, qual é o propósito dela. Não é esse o papel da numerologia. O papel da numerologia é trazer revelações de coisas que já foram acordadas antes da gente estar aqui, né? De mostrar coisas que não estão muitas vezes visíveis aos nossos olhos, que estão no plano sutil, o nosso campo vibracional, a frequência dos nossos números vão mostrar coisas que a gente precisa vivenciar aqui. Então, quando a gente tem esse mapa, não quer dizer que eu vou tá tudo dominado, então eu não vou mais ter problema, minha vida. Não, gente. Eu tenho mapa, eu posso olhar o cenário, as possibilidades, e com isso eu faço as minhas escolhas. Então esse é o papel da numerologia. Por isso que a numerologia traz um despertar de consciência. Só que o caminho, gente, é pra dentro. Porque eu já vim com tudo pronto. Eu já nasci próspero, eu já nasci abundante, eu já nasci protegido. Todos nós. Só que a gente esqueceu de tudo isso, por isso que a gente vive aqui, e aí falando da densidade da matéria, o nosso corpo ele é muito pesado, ele é denso. A gente não tem telepatia como a gente tem lá no mundo espiritual. Então a gente chega aqui e a gente tem que aprender a se relacionar com as pessoas. Aí no DNA, no nosso corpo, a gente traz coisas da nossa ancestralidade. A gente começa a vivenciar uma série de coisas, a gente passa por traumas. E tudo isso vai, tipo assim, ó, como se fosse colocando quilos e quilos e quilos e quilos de concreto em cima da nossa centelha. Só que chega um momento que eu preciso dar o start, eu preciso despertar, eu tenho que fazer o caminho inverso, eu tenho que voltar para dentro, eu tenho que começar a encontrar a minha essência de luz de novo, que já está ali.
Só que muitas vezes eu tô dormindo para isso. Então o papel da numerologia é trazer esse despertar de consciência, né? Então o que eu falo? Não adianta só você ir lá fazer os cálculos. Eu sei que eu sou alma tal, mas se eu não sei interpretar isso, se eu não sei trazer isso pro meu dia a dia, não vai me trazer transformação. Por isso que não adianta a gente fazer um mapa numerológico lá no Google. Beleza, eu sou destino tal, agora eu já sei meu número de destino, beleza. Mas se você não se aprofunda nesse conhecimento, o que vai acontecer? Não vai adiantar de nada. Você lê um texto, te ajudou, mas não te traz transformação. A transformação está em a gente vivenciar aquilo no nosso dia a dia, a gente buscar esse despertar. Porque muitas vezes a gente vai acessar coisas nesse momento, daqui uns meses eu vou acessar coisas no mesmo momento, da mesma situação e vou expandir. Porque a nossa experiência terrena, a nossa vida como um todo, tá, gente? Dentro de todas as encarnações, é uma espiral. A gente tá aqui, pra ir ascendendo. É uma espiral. Então, por exemplo, se eu tenho situações que eu tô vendo aqui, né, agora, então eu vou lá, estudei os meus números e tal, daqui um tempo eu vou estar um pouquinho acima e eu ainda vou olhar esse assunto. Então, quando a gente estuda numerologia de uma forma profunda, e não é só numerologia, gente, astrologia, tarô, todas essas ferramentas de autoconhecimento, elas trazem um despertar de consciência. Quando a gente faz um mapa com alguém que está conectado, que tem uma noção daquilo que ela está fazendo, a gente consegue despertar coisas em nós, o nosso poder interno, né? E aí um dos exemplos que eu gosto de trazer é o seguinte: o peixe, ele não nasceu para subir em árvore. Se você pedir para um peixe que ele só vai ter sucesso na vida dele se ele tiver que subir numa árvore, ele vai passar a vida frustrado, porque ele não consegue respirar fora da água. Mesma coisa com o elefante. Se você disser para o elefante que sucesso na vida é subir numa árvore, ele também vai ficar frustrado, porque se ele tentar subir numa árvore, ele vai derrubar a árvore. Mesma coisa o macaco. O macaco não nasceu para viver mergulhado na água. Então o que acontece? Nós temos um papel individual aqui. Só que esse papel, ele precisa ser despertado. O nosso propósito e a nossa missão de vida precisam ser um transbordar da nossa essência. Quando a gente faz um estudo da nossa numerologia, a gente começa a entender o nosso papel. A gente começa a entender se a gente é peixe, se a gente é macaco, se a gente é elefante. E aí, quando você assume o seu poder, não tem nada que vai te parar nessa vida. Você vai deixar de ter desafios? Não, todo mundo vai ter desafios, né? Não é porque você está fazendo o seu mapa ou se você está estudando numerologia que os seus desafios acabaram. Você ainda está num planeta de provas e expiações, ainda está sujeito a uma série de coisas, só que fica muito mais fácil de lidar com essas coisas, porque você sabe que tudo é temporário, você consegue estudar os seus ciclos, né? E aí, gente, o objetivo da numerologia é justamente trazer esse despertar. E quando eu me torno um facilitador dessa ferramenta, eu vou ser esse agente que vai levar essa ferramenta para mais pessoas. Entende? Então, assim, quanto mais pessoas estiverem conectadas, entendendo quem elas são, o que elas vieram fazer aqui, mais pessoas felizes e mais rápido nós vamos elevar a frequência do nosso planeta. Hoje, gente, a gente está num momento crucial do despertar espiritual. Por quê? Porque muitas pessoas estão dormindo. Aconteceu todo esse contexto, que eu nem vou falar o nome porque o Instagram não gosta, e as pessoas ainda estão dormindo. Elas não estão buscando esse autodesenvolvimento. E quando eu falo de despertar espiritual, gente, eu tô falando de despertar da essência, não é se enfiar numa religião. Se você quer, né, buscar uma religião e tal, ok, mas é autoconhecimento e despertar espiritual, elas estão conectadas ao despertar da nossa essência. Não tem como separar uma coisa da outra. As duas coisas caminham juntas. Compreendem? Então, ser um numerólogo é a gente ser um facilitador dessa ferramenta. Isso também vai trazer transformações para a nossa vida e para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente enxergar as pessoas exatamente como elas são e não segundo o meu filtro, a minha visão, traz uma neutralidade nos relacionamentos.
Então, uma das coisas que a gente vivencia muito, eu vejo assim as pessoas nos cursos falando, nossa, eu calculei os números do meu marido e agora eu entendi por que ele age dessa forma. Agora eu entendi por que meu filho dessa forma, né? Porque antes eu achava que ele era uma pessoa assim, eu achava que ele era uma pessoa assado, né? Porque a minha visão e não o que a pessoa realmente é. E esse é o papel da numerologia, fazer com que a gente enxergue o outro dentro dos potenciais que ele tem, livre de expectativas. E quanto mais a gente traz essa neutralidade, a gente se conecta com essa essência, mais a gente se liberta. Nós, em relação a nós mesmos, e a gente também liberta as pessoas. E quando a gente facilita essa ferramenta, a gente está levando um despertar de consciência. Claro que a escolha é da pessoa, a escolha é do cliente, mas eu estou levando esse papel. E nada é por acaso. Vocês acham, gente, que existe acaso no universo? Vocês não estão aqui por acaso. Ó,